aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos excelentes novidades aqui hoje, né? Hoje a gente teve a liberação oficial de Klishchiivka, aqui próximo a Bakhmut, né? A gente já falou várias vezes que Klishchiivka estava liberado, os ucranianos já estavam andando nas ruas lá tranquilamente, coisa e tal, mas hoje teve o comunicado oficial lá do Ministério da Defesa ucraniano da liberação de Klishchiivka, 48 horas depois da liberação de Andriivka. Muito embora, é preciso fazer uma ressalva, ambas as cidades estão sob constante contra-ataque russo, tá? Os russos estão tentando retomar ambas as cidades aqui, né? Mas está na mão dos ucranianos, os ucranianos não vão deixar a coisa acontecer, né? Inclusive, isso daqui, junto com a destruição do 72º Batalhão Russo ali na região, está deixando o pessoal russo desesperado. As mensagens nos Telegram russos estão de desespero completo nessa região aqui. Imagina-se que Bakhmut, como um todo, vai cair em muito pouco tempo, no final das contas, né? Também tivemos avanços aqui na região de Robotyne, tanto em direção a Novo Prokopivka quanto em direção a Verbov. Vocês podem ver, os russos estão bombardeando Verbov, isso significa que eles já não dominam totalmente a cidade, não faria sentido eles bombardearem uma cidade que eles dominam, né? Então os ucranianos estão avançando aqui também. E teve também ataque ucraniano aqui, ó, na região de Cape Fiorente. É uma região aqui próxima de Sevastopol, em que existem muitas defesas antiaéreas russas, ou seja, a impressão que dá é que os ucranianos estão limpando as defesas antiaéreas russas todas aqui, muito provavelmente visando um grande ataque que ainda vai acontecer, né? Bom, uma outra coisa curiosa que aconteceu foi um drone russo que caiu aqui na Bulgária. Na Bulgária caiu um drone russo. Ele pode ter errado o caminho, né? Aqui Ismail, Reni, tá bem aqui para cima, perto da Romênia. A Bulgária fica bem mais para baixo, mas né, pode ter perdido o controle e acabou caindo aqui na Bulgária. Eu não espero nenhuma mudança em termos de posicionamento da OTAN devido a isso. Vão dizer que foi um acidente, coisa e tal. Mas se quisessem usar isso para acionar o artigo 5, poderiam, né? Do ponto de vista diplomático, a China aumentou as sanções contra a Rússia. Ela está impedindo venda de drones acima de determinado tamanho para a Rússia, o que é excelente por dois motivos. Primeiro, que a Rússia fica com menos drones. E segundo, que o preço dos drones cai um pouquinho para os ucranianos poderem comprar mais, né? Porque o que está acontecendo no mercado de drones agora é que os preços estão inflacionando. Tamanha é a procura por drones chineses lá pelos russos e pelos ucranianos, né? Vários países da comunidade europeia decidiram proibir a entrada de carros russos no território deles, né? Isso a gente já falou sobre isso, aconteceu já há alguns dias esse bloqueio, os russos ficaram muito chateados com esse bloqueio de carros e coisa e tal, e agora a gente tem a informação de que alguns países, por exemplo, a Alemanha está falando em confiscar carros russos que entraram antes, né? A ideia é realmente desestimular os russos de saírem da Rússia, de virem para a Europa nesse momento com carros russos, né? Uma boa medida e vai deixar os russos mais chateados ainda, eu tenho certeza. E circula a informação que está sendo arranjado um encontro entre o corrupto de 9 dedos e o Zelensky, né? O Lula talvez se encontre com o Zelensky nessa viagem lá para Nova York, para abertura da sessão das Nações Unidas e coisa e tal. Vamos ver o que surge disso daí. Tomara que o Zelensky consiga colocar algum juízo na cabeça do larápio corrupto. Eu acho pouco provável, mas vamos ver o que acontece nesse caso, né? Essas notícias, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas lá no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos falar da nossa vaquinha. A gente já está com 75% do valor arrecadado. Estou aguardando o pessoal aí, ainda vai ficar o dia de hoje para a gente completar os 100% da vaquinha. Para quem não sabe, a gente precisa comprar 15 sacos de dormir desse tipo aqui, ó. Carinthia Defense 6 Sleeping Bag. É um saco de dormir bem reforçado para inverno rigoroso. Os soldados brasileiros lá, que estão lutando lá na Ucrânia, vão precisar disso daí, porque é brasileiro, não está acostumado com frio. Isso é um saco que aguenta até menos 40 graus. Só tem 15 brasileiros lá na Ucrânia? Não, tem mais do que isso, mas a gente imagina que os que vão estar em trincheiras lá em lugares desprotegidos, que não tem muita proteção, isso aí vai ser suficiente. O Alex Silva vai coordenar a distribuição disso lá e não vai faltar
para ninguém, nenhum dos brasileiros lá, e também para o pessoal da América Latina, lá outros combatentes daqui da região que também estão ajudando lá. O batalhão é o batalhão internacional, junta todo mundo, argentino, brasileiro, mexicano, venezuelano, tem todo mundo lá no negócio, né? Então esses sacos de dormir vão ser muito importantes para esse inverno. O exército ucraniano também fornece esse tipo de material, mas não fornece um material de tanta qualidade, de tanta capacidade de frio, até porque os soldados de lá têm mais costume de se virar no inverno, sabem se virar melhor por lá, né? Então essa é a importância dessa vaquinha. Já estamos com 75% da nossa meta. A nossa meta é R$20 mil para a gente comprar 15 desses sacos de dormir aqui. Você pode fazer a conta, 238 euros. Aí depois tem VAT, não sei se vai ter VAT, né? VAT que tá 0%, mas vamos ver como é que vai ser no final. E também tem a taxa de entrega e coisa e tal. Então no final vai dar uns R$20 mil isso daí, e a gente está aguardando. Já estamos em 75%, já arrecadamos R$15 mil para fazer essa compra, né? E de novo, como eu falei no vídeo de ontem, se você doou na vaquinha anterior e por qualquer motivo, eu não quero nem saber o motivo, basta você me mandar se você se arrependeu por qualquer motivo, basta mandar um e-mail para mim lá no ancapsu@gmail.com, que eu vou devolver o seu Pix no momento que eu receber o seu coisa. Eu peço um prazo só de 30 dias, porque eu não sei quanta gente vai pedir para devolver. Então eu peço um prazo de 30 dias, mas vou devolver do meu dinheiro, eu devolvo tudo, porque o dinheiro que eu recebi de vocês, eu mandei tudo lá para a Ucrânia para comprar os carros e coisa e tal. Mas não tem problema, eu devolvo do meu dinheiro. Não quero ficar com ninguém satisfeito com o negócio de vaquinha. Você contribuiu, aí se arrependeu, por qualquer motivo, me manda o comprovante que eu devolvo o dinheiro seu imediatamente, né? Então, quem está ajudando, eu agradeço. Vamos em frente, vamos fazer essa compra de mais 15 sacos aqui de dormir para ajudar o pessoal que está lutando lá na Ucrânia, né? Bom, ontem teve um grande ataque de drones e mísseis na Ucrânia. Os russos lançaram um grande ataque, dá para ver aqui, ó, vários pontos em que teve coisa atingida, algumas coisas foram atingidas. Muitos drones e mísseis foram derrubados. Então aqui é uma imagem justamente de um sistema de defesa Iris-T lançando um míssil ali para interceptar um míssil ou um drone russo ontem, né? Então foi um grande ataque russo. Ontem foram, dos 24 drones Shahid, 18 foram derrubados pela defesa antiaérea, principalmente em Odessa e Mykolaiv. E também teve 17 mísseis Ra-55, 101 e 555, todos eles foram derrubados. Então os mísseis, todos eles foram derrubados. Aconteceram alguns danos, ou seja, alguns lugares, por quê? Muitas vezes você derruba o míssil, os destroços deles caem, ainda faz algum incêndio, ainda causa algum dano, mas explosão mesmo, atingiu os objetivos mesmo, nenhum deles atingiu, né? Excelente notícia isso. E uma coisa que o pessoal está trazendo aqui, que eu acho que é bem interessante esse gráfico, é o número de bombardeios por mês dos russos nessa guerra, né? E você pode ver que realmente, deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar mais fácil de você ver, que a queda tem sido constante, né? Os russos usaram muitos mísseis no primeiro dia, isso era esperado, né? Mas ao longo dos primeiros meses, usaram realmente uma quantidade muito grande, eram 70, 76, 86 mísseis, né? 96 mísseis aqui, um monte de mísseis sendo usados contra o território ucraniano. Aí depois deu uma caída, aí teve na época do inverno, né? No inverno passado, os russos deram uma aumentada no número de mísseis e coisa e tal, justamente para tentar destruir a infraestrutura ucraniana. Mas repara como é que novamente eles estão aqui com um número de mísseis muito menores. Não é que vai acabar totalmente os mísseis, mas aquilo que a gente falou para vocês é verdade. Os mísseis estão acabando. A Rússia está tendo que economizar mísseis para fazer esse tipo de ataque. É verdade também, tem gente lembrando que eles podem estar economizando mísseis agora para justamente fazer um ataque no final do outono para tentar prejudicar a Ucrânia durante o inverno. Isso é verdade, existe essa possibilidade. Mas de qualquer forma, nunca mais eles conseguem fazer grandes ataques como fizeram aqui no início da guerra, né? Bom, a mídia russa está reportando aqui que os ucranianos fizeram um ataque de drones na região de Ryazan. Ryazan é mais para o centro aqui da Rússia, atingiram um depósito de gasolina. Segundo diz a mídia russa, apenas fizeram um pequeno amassado no tanque de gasolina. Eu fico imaginando a piada depois, né? Fizeram um pequeno amassado no tanque de gasolina, a explosão depois foi um mero acidente, um mero acaso e coisa e tal. Segundo eles foi só isso, foi só amassaram um tanque de gasolina, né? Mas fizeram um ataque lá na região de Ryazan.
E também o mais importante foi esse outro ataque enorme aqui que aconteceu na região de Sevastopol, mais especificamente no Cabo Fiorente, tá? Só um alerta para vocês. Essa imagem aqui é uma imagem antiga, tá? O pessoal pegou uma imagem antiga aqui para ilustrar o ataque. Então essa imagem não é de ontem para hoje, mas houve mesmo esse ataque nesta região, né? Então a gente vê aqui, nessa região aqui de Sevastopol, parece que teve explosões na cidade de Sevastopol e aqui nessa região aqui que é Fiorente, que é o nome desse cabo aqui nessa região, né? E esse cabo aqui, se você olhar o local que eles falam aqui, ó, tá vendo que tem essa imagem aqui é de ontem mesmo, então tem uma grande coluna de fumaça aqui, uma nuvem de fumaça nessa região aqui do Cabo Fiorente, né? Na região da 26ª Unidade de Rádio Técnico, ou seja, os ucranianos estavam visando alguma coisa de guerra eletrônica ali ou de defesa antiaérea na região, né? Então, aqui, ó, o Ministério de Defesa russo disse que a defesa antiaérea russa derrubou 2 drones ucranianos que atacaram a Crimeia, ou seja, isso provavelmente são essas explosões de Sevastopol e Cabo Fiorente, né? Aí a gente não sabe, porque você pode ver aqui, essa nuvem aqui, né, parece que não derrubou totalmente o negócio, né? Mas enfim, pode ter derrubado, porque existem 2 visões sobre esse ataque aqui, tá? Um pessoal tá achando que de fato os ucranianos fizeram esse ataque visando esse grande complexo de defesa antiaérea que tem ali na região, né? Tem um grande complexo de defesa antiaérea e que talvez tenham atingido alguma coisa, né? Já tem outras pessoas aqui desculpa aqui, ó, é a 475º Centro de Guerra Eletrônica, né? Seria o ponto que foi visado ali no Cabo Fiorente. Dá para ver uma quantidade muito grande mesmo de equipamento militar por aqui, né? Enfim. Tem gente dizendo que foi esse ataque nisso daí, tem gente dizendo, por outro lado, que foi só os ucranianos testando a defesa antiaérea russa na região, né? Isso faz sentido também. Foram relativamente poucos drones, não foi só aqui, teve também drone aqui no meio da Crimeia e também aqui próximo de Feodósia, mais aqui na área de Kerch. Então, provavelmente, o mais provável na minha visão é isso, os ucranianos estavam testando as defesas antiaéreas ali. Geralmente isso significa que em seguida virá um ataque de verdade, né? Primeiro eles fazem esse teste de defesa para ver onde estão as defesas antiaéreas, onde é que está efetivo, onde é que não está efetivo, e depois fazem o ataque de verdade. Também teve bombardeio ucraniano na cidade de Donetsk. Donetsk, essa grande cidade aqui, que está capturada pelos russos desde 2014, é usada como um grande hub logístico russo ali, e os ucranianos atingiram alguma coisa ali na manhã do dia 18, na manhã de hoje, né? E também teve ataque ucraniano na cidade de Tokmak, né? O prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, ele, lógico, não está em Melitopol, porque ele é o prefeito ucraniano eleito na cidade, ele fugiu de lá, mas ele conhece muita gente que ainda está na cidade, essas pessoas passam informação para ele, e ele está dizendo aqui que houve explosões na região ali de Tokmak, na direção de Zaporizhia, ou seja, Tokmak mais aqui para baixo, justamente na região onde os ucranianos estão avançando aqui. A ideia justamente é tomar Tokmak aí em algum momento do futuro, né? E chegar até Melitopol. Vão chegar sim, tá, gente? O pessoal às vezes fica assim, ah, caramba, mas os ucranianos estão andando só isso aqui, só avançaram isso daqui, coisa e tal. Mas vocês têm que lembrar que isso daqui é justamente onde está a defesa russa. Uma vez vencida essa defesa russa aqui, né? Aqui tá difícil de vencer, ainda vai ter Tokmak que vai ser difícil de vencer também. Mas, meu amigo, depois que passou de Tokmak aqui, daqui para baixo, é só o tempo de caminhar, é 2 dias de marcha, o pessoal chega aqui no Mar de Azov. Então não tem problema não, tá no prazo correto. Dá para cortar esse corredor de terra ainda antes do inverno. Vamos ver se vai conseguir. Não estou dizendo que é garantido de conseguir isso não, mas que tem chance, tem. Porque eles só precisam vencer de fato a defesa russa que está concentrada nessa região aqui, né? E pois bem, Tokmak já está sendo atacado direto, já está a nível, já está próximo o suficiente para ser atingido com artilharia simples, né? Já virou uma festa aqui atingir Tokmak nos últimos dias, né? Mas, bom, a grande notícia de ontem é a liberação oficial de Klishivka, né? Klishivka é uma cidade muito importante, a gente tem falado sobre ela já há bastante tempo, os ucranianos já estão nesse esforço para retomar Klishivka há bastante tempo. Nos últimos dias eu já vinha falando para vocês que, olha, eu acho que já retomaram Klishivka, porque
Os soldados ucranianos estão andando tranquilamente, já tinha foto de soldado ucraniano com bandeirinha e coisa e tal, mas o comunicado oficial da defesa ucraniana ainda não tinha saído. Saiu de ontem para hoje, né? Então agora, oficialmente, Klishchiivka está liberada dos russos, né? Foi libertada pelos ucranianos. Então, Andrivka, Klishchiivka, agora falta Kurdyumivka, que é nessa região aqui, que é justamente as cidades importantes para os ucranianos aqui, né? Kurdyumivka ainda está com presença russa, está havendo luta ali na região, mas imagina-se que os ucranianos vão retomar Kurdyumivka também, né? Agora, é importante notar o seguinte, tá? Isso daqui são os russos bombardeando Klishchiivka de ontem para hoje, depois de já ter sido anunciado que ela estava liberada. Ou seja, a gente sabe disso. Talvez um dos motivos pelos quais os ucranianos não estavam reconhecendo a liberação de Andrivka, Klishchiivka e coisa e tal, é justamente porque ainda estão sofrendo contra-ataques russos, né? Isso é normal. Toda cidade que foi liberada pelos ucranianos, ela sofre contra-ataques russos logo em seguida. Tipicamente não conseguem muita coisa não, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas geralmente não conseguem avançar, não conseguem retomar, né? Klishchiivka, há um tempo atrás, ela estava quase toda já na mão dos ucranianos, os russos fizeram um grande contra-ataque, retomaram uma parte dela, mas perderam muito mais do que conseguiram avançar, né? Perderam uma quantidade enorme de tanques, a gente falou isso há coisa de um mês atrás. Agora os ucranianos retomaram toda a área e é lógico, os russos vão tentar fazer contra-ataque de novo, mas não estão conseguindo grandes coisas. E o pior, os russos estão tendo muitas perdas aqui. A gente falou sobre a 72º Batalhão russo aqui em Andrivka, que foi totalmente destroçado, o alto comando dele todo foi morto, e ontem a gente viu até a mensagem do cara falando que não está conseguindo entrar em contato, que não consegue falar com os caras. Pois é, morto não atende celular, né? Mas a gente tem mais informação sobre isso aqui. Bom, aqui é a imagem, a gente já tinha mostrado essa imagem ontem, né? Ontem já tinha essa imagem das bandeirinhas e coisa e tal, quando eu gravei o vídeo, mas é justamente aqui as tropas ucranianas que retomaram a cidade de Klishchiivka, principalmente as unidades do 80ª Brigada de Assalto Aéreo e a 5ª Brigada de Assalto Separada e também a Brigada Especial Lyut, que tomaram lá Klishchiivka, né? São as tropas ucranianas ali, né? Parabéns ao pessoal. E agora a gente já tem informações de que os ucranianos já estão lançando ataques sobre Optine, né? Eu falei para vocês que o próximo caminho seria atingir aqui Optine, né? Ao sul de Bakhmut. E veja, embora esse mapa aqui esteja mostrando que a divisa é a linha de trem, na verdade essa linha de trem já foi furada pelos ucranianos aqui em vários lugares, tá? Já foi furado por aqui e já foi furado aqui em Andrivka também, tá? Não foi furado nessa região porque aqui tem lagos também do lado, aqui é complicada a situação, mas aqui em Andrivka os ucranianos já estão do lado de cá da linha de trem e aqui também nessa região, e já estão lançando ataques contra Optine, essa cidadezinha aqui ao sul. É um vilarejo, né, ao sul de Bakhmut. Então a situação aqui parece que está realmente bastante crítica, como eu expliquei para vocês. Isso aqui pode parecer que os russos ainda têm uma grande vantagem aqui em termos de terra, que seria impossível os ucranianos cercarem os russos na cidade, mas devido ao terreno, como aqui é uma área mais baixa do que essa área a oeste de Bakhmut, os ucranianos mantendo essa região aqui, eles conseguem ter controle de fogo sobre essas estradas e dificultar muito a vida dos russos aqui em Bakhmut. É possível que os russos tenham que abandonar Bakhmut muito mais rápido do que se imagina, né? Inclusive já tem aqui, ó, segundo o Azov Salt, está falando aqui que a comunidade russa já está sendo preparada para o fato de que os ocupantes talvez não sejam capazes de manter Bakhmut e ela tem que ser retornada para o controle ucraniano, né? Isso parece seguir alguns reportes do Ministério da Defesa russo. O pessoal já está preparando os ucranianos para o inevitável. E aqui a gente tem uma mensagem, né, do 13º, do 13th, que é um blogger militar russo lá, e ele está bastante pessimista com a situação, tá? Essa mensagem, eu traduzi ela aqui, é do dia 15 de setembro, e ele fala aqui que o Yevgeny Viktorovich já se foi, provavelmente morreu, né? Não existe munição em Bakhmut. Não tem empregados do grupo Wagner, também não tem mais lá. A nossa artilharia está silenciosa e o prospecto é realmente desanimador. Nossos soldados estão morrendo e todo mundo no país está em algum tipo de frenesi, arranjando feriados
e discotecas e coisa e tal. Vocês têm ideia do que nós estamos na beirada de acontecer? O que nos espera mais adiante? Honestamente, eu me sinto muito desconfortável, né? Ou seja, o cara tá vendo realmente tá com uma visão realmente bastante desanimadora para os russos e, portanto, positiva para os ucranianos do que está acontecendo ali em Bakhmut, né? E não é só em Bakhmut, não. Também teve avanço ucraniano aqui na região de Novopropivka e Verbov. Aqui os soldados do 15ª Brigada Ucraniana, Karadag, avançaram aqui, tomaram posições russas aqui na trincheira. Eu não posso tocar o vídeo, vocês sabem, o YouTube não gosta desse tipo de imagem muito violenta, de soldado atirando e morrendo e coisa e tal. Mas enfim, os ucranianos estão avançando ali também na região de Novopropivka e Verbov, né? Inclusive em Verbov tem essa imagem aqui de uma batalha aqui entre ucranianos e russos, né? E que isso indica que os ucranianos estão realmente na porta de Verbov, né? O pessoal fez a geolocalização aqui, Verbov está aqui. Esse ataque aconteceu neste ponto aqui, ou seja, realmente muito próximo da cidade de Verbov. Os ucranianos já estão aqui avançando sobre a cidade, né? Isso daqui significa que eles já cortaram as linhas defensivas russas aqui na região, já estão depois delas, já estão lutando depois delas dentro da cidade de Verbov, né? Outro blogger militar russo aqui que também está muito pessimista com a situação é o Guruliev, o general Guruliev. Ele fala nesse grande comunicado dele aqui, ó, que em alguns locais os ucranianos empurraram os russos 10 quilômetros para trás. Eles não podem usar mais helicópteros agora. Os russos vinham usando muito helicópteros como artilharia. Por que não podem mais? Porque como a linha de frente agora está toda recortada, não é mais uma linha uniforme, se o helicóptero chegar perto, os ucranianos usam aqueles ATGMs, né, aquelas armas portáteis antiaéreas, né? A artilharia ucraniana é quase impossível de identificar. Não, eu pulei um aqui, ó. Os ucranianos estão fazendo um demining inteligente, estão conseguindo eliminar as minas de forma muito rápida agora. A artilharia ucraniana é impossível de rastrear e fazer fogo de contrabateria. Os ucranianos têm drones à vontade, né? E a Rússia está lutando contra toda a OTAN. É a forma dos russos dizerem que estão perdendo, porque eles ficariam muito envergonhados de dizer a verdade, que eles estão perdendo para a Ucrânia. Aí eles vêm com esse papo russete de que estão perdendo para a OTAN. E não estão perdendo para a OTAN, não estão perdendo para a Ucrânia mesmo, né? Enfim, olha só, eu vou passar alguns trechos aqui, eu traduzi aqui a mensagem dele. A mensagem é grande, não vale a pena a gente ver tudo, mas enfim, os ucranianos mudaram as táticas, eles estão fazendo táticas diferentes agora, usando munições cluster e conseguindo causar grandes danos nas nossas unidades, né? A situação das nossas forças e tropas acabam sendo necessário elas recuarem mais profundamente, né? Tem lugares em que nós perdemos 10 quilômetros de território em profundidade. E depois da retração da linha de defesa, o inimigo criou condições para impossibilitar o uso de helicópteros. Por quê? Porque eles têm os Manpads, têm os Javelins, têm os sistemas antiaéreos, coisa como agora a linha de defesa está toda cheia de buracos, os helicópteros, se chegarem perto da linha de frente, são derrubados, né? E o inimigo aprendeu como trabalhar muito bem a questão dos campos de mina, né? Eles completamente deminam esses campos, gerando com dano de fogo e artilharia e usando aqueles blindados para retirar minas, né? A nossa artilharia melhorou a qualidade do ataque de contrabateria, né? Contrabateria, vocês sabem, quando a artilharia do inimigo lança um projétil contra você, lança um obus contra você, você calcula a trajetória daquele obus, então você sabe onde está agora a arma do inimigo, né? Onde está o obuseiro, onde está o canhão, onde está o HIMARS, e você vai lá e atinge aquela peça de artilharia. Isso se chama fogo de contrabateria. Então, estou dizendo que a Rússia melhorou o fogo de contrabateria deles, houve alguns resultados, mas novamente o oponente se adaptou. Basicamente, todas as armas deles são agora instaladas a uma distância inacessível para a nossa artilharia. Isso é um ponto que a gente vinha falando. A artilharia ocidental, a artilharia que os ucranianos estão usando, ela é muito mais precisa e tem maior capacidade.
então realmente os russos não conseguem mais fazer o fogo de contrabateria, simplesmente as armas deles não têm a precisão suficiente e o alcance para atingir as armas ucranianas, ao passo que os ucranianos conseguem atingir as armas russas, né? Ele fala aqui que nós conseguimos atingir nas áreas mais quentes, nós conseguimos destruir um monte da artilharia rebocada deles, né? Artilharia rebocada são aqueles obuses e canhões que você bota atrás do jipe, reboca eles e coisa e tal. E isso os russos conseguem destruir. Mas aí os ucranianos mudaram para armas autopropelidas, que são obuses e canhões maiores, que são montados em caminhões diretamente. E aqui, o nosso pessoal diz que é muito difícil atingir eles, é quase impossível. Depois de eles darem o segundo tiro, eles já se movem e mudam de posição. Ou seja, fica impossível para os russos atingir a artilharia ucraniana, né? E aqui no final ele reclama ainda que os ucranianos têm muitos drones, eles usam eles à vontade, não tem negócio de economizar drones, ou seja, uma visão bastante negativa que eles têm aqui dos ucranianos, né? Então isso mostra como é que está, de forma geral, a guerra ali em Bakhmut e na região ali de Zaporizhia. A situação não está boa para os russos, não. E agora estão chegando 1000 marines ucranianos que foram treinados no exterior, lá na Inglaterra, e agora estão voltando para a Ucrânia, devem ser usados em operações aí, será? Operações de desembarque? Operações em Rio, né? A gente não sabe, né? O Raibar está muito preocupado. O Raibar é um outro blogger militar russo, ele está preocupado com a possibilidade dos ucranianos fazerem ataques na Crimeia, desembarcarem gente na Crimeia, né? Então, aqui, ó, como esperado, hoje à noite, 6 drones na Crimeia foram apenas um teste da defesa da península. Então ele está tendo aquela mesma ideia que eu falei, aqueles ataques que a gente viu lá na Crimeia foi um teste, aquilo ali, e agora eles estão reportando sobre o trabalho da defesa antiaérea em diferentes partes da Crimeia. A atividade de inimigo também é notada no Mar Negro, na área marítima, o que pode ser um sinal da saída de tropas aerotransportadas ali da região de Odessa, com o objetivo de fazer um desembarque na Crimeia. Ou seja, eles estão com essa ideia. Não é uma ideia ruim, tá? A gente sabe disso, que os ucranianos estão diminuindo as defesas russas aqui. Uma das coisas que eles podem fazer é exatamente fazer um desembarque na Crimeia. A Crimeia é o ponto mais central nessa guerra. Se os ucranianos conseguirem tomar a Crimeia, meu amigo, os russos não vão ter mais o que fazer com esse território todo aqui, vão acabar saindo daqui rapidamente. Enfim, vai acontecer isso? A gente não sabe, mas que o Raibar está preocupado com isso, tá, né? E aqui também o bloqueio de tráfego na ponte da Crimeia é provavelmente devido a mais alerta